nós tivemos o lance que repercutiu nos últimos dias, nas últimas horas, o gol do Renato Marques. O João Paulo foi driblar o Renato Marques ali e acabou se machucando, né? Acabou se machucando e a bola ficou livre para o Renato Marques só completar para o gol. E aí, meu caro Alexandre Santástico, foi um erro do Renato Marques ter feito o gol? Você entende que o fair play deveria ter acontecido naquele momento? Ou depois do lance, por exemplo, o América Mineiro, ao reiniciar a partida, ter feito um gol contra? Qual que é a sua opinião sobre o polêmico primeiro gol do América Mineiro ontem no Independência? Vamos lá, Marcão. Realmente é o assunto da noite, né? Todo mundo querendo saber a opinião referente à questão do gol aí do América Mineiro. Marcão, num primeiro momento, podem me criticar à vontade, não tem problema nenhum. Inclusive, eu já tô até acostumado. Mas eu não vou recriminar o jogador do América Mineiro, não. Eu não vou recriminar. Entra dentro de uma linha que eu havia comentado um pouquinho antes, né? O Santos é o time a ser batido na Série B. Todos os times que estão jogando, lá não tem Grêmio, lá não tem Cruzeiro, lá não tem Vasco, tem o Santos Futebol Clube. Então é a camisa de maior peso na Série B hoje. Então, automaticamente, todos os times que vão enfrentar o Santos aí vão ter essa vontade a mais de mostrar um bom futebol e acabar levando os 3 pontos. Então ali é um menino de 20 anos, né? É um menino de 20 anos e no momento que a gente sabe que as coisas no Brasil como é que funciona, né? Com relação a ser, enfim. Naquele momento, Marcão, ele tem pouquíssimos segundos para tomar uma definição, né, para ter uma tomada de decisão. E ali ele fez o gol, né? O goleiro poderia estar fazendo cera logo na sequência ali, entrar o médico, tudo, ele se levanta e continuar jogando? Poderia. Ele não teve ali a frieza e num jogo como aquele pegado, e é o jogo do América Mineiro, ele não ia ter a frieza de olhar e falar, acho que foi uma lesão séria, calma, acho que eu vou colocar a bola para fora. Ele fez o gol. Não recrimino o menino, não recrimino mesmo. Agora, num segundo momento, sim. Num segundo momento, entrando na equipe médica, 1-0 para o América Mineiro, olhando a gravidade da lesão, jogadores ali dentro do campo, eles percebem se a lesão é grave ou não. Eu acho que nesse segundo momento, sim, acho que o América Mineiro ele poderia sim, reiniciando o jogo, ter feito o gol ali, porque a gente pede tanto, para que se haja esse tipo de atitude, quando se tem a oportunidade, o Juninho foi muito feliz. O Juninho é um cara que eu bato palma, né? Aplaudo mesmo e recrimino muitas falas do Alê depois, mas depois eu falo desse cidadão aí. Agora, eu acredito que o América Mineiro ele deveria ter feito gol sim, isso faz parte do fair play, a gente sabe que o futebol é muito competitivo hoje e foi uma lesão grave, foi algo que não foi... Na sua opinião, até para entender, na sua opinião, o atacante Renato Marques fez certo em completar para o gol, mas você entende que o problema foi pós-lance, Pós-lance. Que o América Mineiro deveria ter feito ali um gol contra ou ter deixado o Santos empatar a partida, é isso? Eu acredito nisso. Em se confirmando a lesão, faltou o fair play depois do lance? Depois do lance. Depois do lance não, né, Marcão? Porque ali é um momento que tá todo mundo ali à flor da pele, né? O João Agora, Paulo, a minha pergunta para você é o seguinte. O senhor Rodrigo Caio, lembra do Rodrigo Caio? Lembro. Foi criticadíssimo pela torcida do São Paulo por ter pedido ao juiz que anulasse ali aquele lance. Quando um jogador, por exemplo, cava um pênalti e o juiz marca o pênalti e o mundo sabe que não foi, você é favorável que ele avise o árbitro de, olha, não marque esse pênalti porque não foi? São situações distintas pra mim. Por quê? Porque pra mim é uma situação que tem a ver com o jogo em si, né? Numa disputa ali, às vezes o jogador ele sofreu um toque, que às vezes é um toque até leve, mas ali ele tenta ali fazer com que aquilo seja algo além daquilo que foi, tenta cavar um pênalti. Acho que ele faz parte do jogo. Agora, quando você se beneficia... Quando você se beneficia... Calma aí. Ele tá trapaceando. Não. Se ele cavou um pênalti, Alexandre Santástico, ele tá enganando o árbitro, ele tá enganando o torcedor. Mas ele tá em pé de igualdade com o rival dele. Ele tá em pé de igualdade com o rival dele. Ali na situação, você tem um jogador lesionado, sem condições de disputar a bola. Ele tentou burlar uma regra. Mas como que o jogador do América Mineiro... Vamos lá. Vou trazer dados aqui. Isso aqui é informação. Não é suposição, é informação. O jogador, em 2023, do Campeonato Brasileiro, que ficou mais tempo caído no gramado, foi o João Paulo. Foram 16 minutos ao todo que o João Paulo, ano passado, ficou caído no gramado. Em grande parte dos 16 minutos, fazendo cera. Como que o jogador e o América Mineiro podem garantir que existe uma lesão?
Porque imagina o seguinte, como que fica o futebol nessa situação? Mas não tem segredo, Marcão, aí. Não tem segredo? Não tem, porque assim, Como Marcão, não tem segredo? você está se beneficiando Se o futebol a tivesse. todo momento, os caras querem se beneficiar, andar para cobrar um lateral, ele se beneficia. Colocar a bola na frente da linha do escanteio é um benefício. É um benefício. Andar na barreira é um benefício. É um benefício. Tentar cavar uma falta é tentar enganar o árbitro. É um benefício. Cadê o fair play? Mas essas são situações de jogo, Marcão. Você tá em pé de igualdade com o teu adversário. Ali é muito complicado. Eu sento na bancada pra debater com você e você tá sem voz. E só eu falo. Fica algo injusto. Você não vai conseguir se defender. Então, no momento como esse ali, é um jogador que, teoricamente, ele tá sem condições de, ao menos, disputar a jogada. Porque naquele momento em que ele dominou mal, sim, a bola, dominou mal e se contundiu por conta disso, perdeu o controle da bola, no que ele dá a segunda passada, que ele sofre a lesão, né, ele tá com controle total da bola. Ali, se ele tivesse inteiro, o jogador já tinha passado. Então, automaticamente, ele ia colocar a bola pra fora ou ia cair em cima dela. Ele simplesmente largou a bola porque ele não tinha mais condições de ficar em pé. E aí ele caiu no chão. E aí, num momento como esse, eu não tô recriminando o jogador. Eu tô recriminando que todos eles, depois da jogada, viram a gravidade da lesão e, devido a isso, se beneficiaram de uma situação que o outro não teve condições de disputar. O problema é a contusão, é isso? O problema é a contusão. Gol de mão pode. Não, Marcão, mas não. Gol de mão não. Hoje tem VAR. Não. Mas, e a gente recrimina o gol do Maradona até hoje por conta disso. Não, você recrimina que você é brasileiro. Não. Você recrimina que o senhor é brasileiro. Não. Na Argentina é mão de Deus. Não, o senhor recrimina porque o senhor é brasileiro. Argentino não vale. Se o atacante do Santos pular na área e o juiz marcar pênalti numa final de decisão, pode. Marcão, a gente tá falando em lances de jogo, quer interpretar. Não. Eu só quero entender o seguinte: o problema tá na contusão, é isso? O problema tá o jogador que não tem condições. Eu quero entender o critério. O que a gente mais fala da arbitragem do futebol brasileiro é critério. Eu quero entender o critério. O problema é o seguinte: fair play, então, só vale em caso de contusão. E aí a minha pergunta pra você: o que o senhor diz no mesmo jogo? O senhor Patati tava caído no gramado rolando e o Santos com a bola e o Santos seguiu a jogada? No lance que ele tava ali no bico da área? No mesmo jogo. Ele tava no ataque. Não, Marcão. E o Santos seguiu a jogada e o Santos não jogou a bola pra fora, tentou o gol. O que o senhor disse? Marcão, teoricamente ali quem tava Houve fair play do Santos? Não, mas quem tava no chão era jogador do Santos. Quem tava no chão era jogador do Santos. Os jogadores do Santos que estavam perto dele ali viram que foi uma jogada de choque, que foi uma jogada de choque, e ali ele não estava, teoricamente, o time do Santos não se beneficiou de nenhuma vantagem para seguir o jogo. Era um jogador do Santos que estava no chão, o time do Santos seguiu a jogada, claro, se fosse algo um pouco mais sério, ia colocar a bola para fora, mas na hora que viram que não, agora o do João Paulo não, foi algo grave, foi uma lesão grave. Né? Como outros casos de jogador que tem lesão muscular, tá correndo com o outro ali junto com a bola, o jogador pega e coloca a bola pra fora porque o outro deixou de disputar a bola com ele porque ele não tem condições de jogo. Tá certo, tá aí a opinião do Alexandre Santástico. Agora eu quero ouvir Dr. Filete. Tá no meio agora, hein, Filete? E não tem nada combinado aqui não, por isso que é debate. Por isso, o Vandi tá falando perseguição. Ô Vandi, cara, vai se cuidar. Você tá pedindo psicólogo pro Santos? Ô, Vandi, procura um psicólogo, meu amigo. Ninguém aqui tá perseguindo o João Paulo, nem citei o nome do João Paulo. Tô discutindo se é fair play ou não. Poderia ser lá o Rodolfo Rodrigues no gol, meu amigo. Pô, com todo respeito, procure uma ajuda, meu amigo. Procure uma ajuda. Alexandre Santástico, não. Doutor Filete. E aí, doutor Filete? Houve fair play, deveria ter... o Santos deveria ter seguido por um caminho diferente, o América Mineiro, perdão, ter seguido um caminho diferente. Quero saber a sua opinião. Olha, eu acredito que hoje em dia a exigência do goleiro, e aqui eu não vou discutir o João Paulo, não João Paulo, a exigência, embaixo da trave o João Paulo é um grande goleiro, ponto. Sai do gol, ele tem falha, bola aérea tem falha, tem tentado melhorar e tal, mas hoje a exigência do torcedor, depois do Sampaoli, depois de tudo, é que o goleiro jogue um pouco com os pés. A gente tem essa exigência. Tem gente que fala, não, porque o Rodolfo Rodrigues não jogava com o pé, mas era maravilhoso, mas era outra época, né? E também você sendo muito maravilhoso, você não precisa jogar com o pé. Mas quando é um goleiro bom, mas não é um goleiro maravilhoso, né? Não é um Rodolfo Rodrigues, um Serras, né? Um Gilmar dos Santos, né? Enfim,
Então o que acontece? O João Paulo conseguiu driblar o jogador. É uma exigência, ele podia ter jogado a bola lateral, mas não quis jogar. Ele é jogador, ele driblou o jogador. Tudo lindo. Ele driblou, não perdeu a bola. No momento que ele vai dar o chute, que ali até uma criança de 5 anos conseguiria, uma criança de 10 anos, conseguiria dar um chute para frente, o jogador estava bem atrás. Ele tem a lesão, e é uma lesão dolorida, que a gente ficou sabendo depois e tal. O jogador do América, ele não teve culpa, porque ele viu a bola e ele girou. Quando o João Paulo gritou, mas pô, gritar todo mundo grita, nego apita, nego grita e tal. Quando ele gritou, o João Paulo gritou, o jogador estava de costa, ele bateu, virou e fez o gol. Ponto. É gol, o juiz não pode voltar atrás e tal. Então, o gol foi legítimo. Logicamente que o João Paulo, se não tivesse lesionado, ele pegava aquela bola, dava mais um toque e colocava onde ele queria, onde ele conseguiria, né, tal. Enfim, mas agora muita gente fala, pô, ele podia ter jogado pela lateral no primeiro momento. Bom, você quando bate o carro também poderia não sair de casa. Você quando briga com a sua namorada também, naquele dia você podia falar que tá com uma dor de barriga e não ter encontrado ela e não ia ter briga. Então, se a gente soubesse que quando que você ia ganhar na loteria, eu teria jogado hoje, né? Então a gente não sabe. Então a gente não sabe o que vai acontecer. O cara que tomou uma mordida de um cachorro na rua não sabia que ele ia assim, não. Ele não saía na rua. Isso é normal. Então o João Paulo resolveu driblar, conseguiu driblar o jogador, teve êxito, mas teve uma lesão que pode acontecer qualquer um. E o jogador pega a bola de costa, ele chuta e faz o gol. Pronto, acabou. O que o América deveria ter feito, na minha opinião, né? Era quando depois que o América viu que a lesão foi grave, que o jogador só fez o gol porque o João Paulo teve uma lesão gravíssima e que ninguém faria aquele gol porque a bola estava totalmente no domínio de João Paulo e o João Paulo ia despachar para frente, o América devia ter ido lá e fazer o gol contra, ficaria muito melhor para a história centenária do América. Tal, não foi feito. Aí você vai discutir. Pô, mas o Maradona fez o gol de mão. Tá bom. O Tony Kroos também fez um gol de mão na Europa, falou pro juiz, o gol foi de mão, volta o lance e tomou um amarelo ainda. Certo? Então, aí é cultura. Aí é cultura, uma cultura da Europa, uma cultura daqui. Aí você vai falar que lá tem os hooligans e aqui não tem os hooligans. Tal. Então, é uma discussão que nós não vamos chegar numa conclusão. Mas eu acho que seria de bom tom o América ter feito o gol contra e equilibrava tudo. O América não... Os jogadores parece que queriam e a diretoria do América falou, não, aqui é Série B, vamos para cima. E foi isso. Mas também o Santos conseguiu empatar o jogo e aí dava para o Santos no segundo tempo, com mais garra, com mais conteúdo, com uma escalaçãozinha um pouco melhor, um banco um pouco melhor, o Santos podia ter ganho o jogo, né? É o que o Marcão falou. Pro América era um jogo contra o time a ser batido. E pro Santos era mais de um jogo. Então venceu o time que teve mais raça para vencer. Tá aí o doutor Eduardo Filete aqui no Varanda Futebol Debate. É um ponto muito polêmico, né? Eu estava vendo hoje o Elia Júnior na Bandeirantes. Elia Júnior? O Elia Júnior, que é um craque de comunicação, o Elia tem a opinião igual a minha. 7 Copas do Mundo, né? 7 Copas do Mundo. E aí ele colocou a opinião e, pô, os caras mandaram pra Paloma Totti, eu acho, começaram a agredir o Elia Júnior, que ele tem uma opinião muito próxima à minha também. Eu sinceramente, eu entendo que se a gente começar a levar por esse lado, não vamos ter futebol. Ou se muda totalmente o futebol e vai ficar um negócio chato, né? Volto a dizer, o melhor ali seria que o árbitro parasse o jogo. Que não deixasse essa decisão para o jogador, que o árbitro parasse o jogo. Ao mesmo tempo, se o árbitro para o jogo, ele também, mais à frente, pode ser enganado. Por quê? O jogador é malandro. E o futebol, gente, eu me lembro quantas vezes a gente falou aqui, doutor Filete, quantas vezes a gente falou aqui que para ganhar Libertadores precisa ter malandragem. Sim, se ele para o jogo, o João Paulo sai do jogo e no próximo jogo, lá em Londrina, o João Paulo aparece, acabou a carreira do árbitro. Exatamente. Acabou a carreira do árbitro. Quantas vezes aqui, senhor Alexandre Santacho, o senhor falou, olha, para ganhar esse jogo precisa ter malandragem, falta tática. Quer coisa mais comum no futebol do que a famosa falta tática? Que os treinadores pedem para os jogadores fazerem Isso é antijogo. Mas é diferente, Marcão, uma situação não é diferente, cara. Acho não que é diferente porque o cara tá lesionado. Mas, Alexandre, você tá pegando o ponto da lesão, cara. A lesão, mas a lesão ela só é constatada
a lesão, a gravidade da lesão no dia seguinte. Mas calma aí. Como que você decide isso durante o jogo? Em sã consciência, você vai sair do jogo por conta de um lance específico pra voltar no outro? Então vamos lá. Qual que é o tipo de lesão que é importante, então? Não, Marcão. Se for cãibra, Não. se o cara tá jogando e de repente ele tá correndo, sentiu uma cãibra, para o jogo? Não, Marcão, até porque ele não vai acontecer. Qual foi a não, jogada? cara? Qual foi a jogada que Como o cara não? parou por causa de cãibra? A gente viu por lesão muscular. Tem o gol, por cãibra, não. Tem o gol do Santos na Libertadores, Orejuela, que a bola é cruzada, o Lucas Braga sai em velocidade, Orejuela sente. A bola tem andamento. Ele não consegue acompanhar o Lucas Braga. Na tua tese, o jogo tinha que parar. O Lucas Braga não pode completar pro gol. Na tua tese é isso. Não, Marcão, ali foi um caso bem específico, foi uma lesão muito séria, o jogador saiu de campo, né? Teve muito tempo ali pra todo mundo ver a gravidade do que foi a jogada, a lesão, enfim, né? Eu nunca rompi o tendão, não sei como é que é a dor, dizem que é uma dor insuportável, aí você perde o controle do pé, enfim, você não consegue ter ação nenhuma. Tendão ele liga, né? Então, teoricamente, aí o jogador, ele ficou impossibilitado, porque ali ele poderia ter caído em cima da bola, feito qualquer coisa, mas ele simplesmente abandonou a bola do lado do jogador rival. Agora, um ponto importante que eu quero até perguntar para o doutor Filete, você que é um cara vivido no futebol, o que significa fair play? Por exemplo, andar na barreira é fair play? Porque o que se discute hoje nas redes sociais é a palavra fair play. Qual que é o teu entendimento de fair play para mim? É tudo aquilo que você faz para, de alguma forma, fazer com que o jogo não seja limpo. Tá certo? Cavar um pênalti, você está, de alguma forma, tentando infringir uma regra. Andar na barreira, você está infringindo uma regra. Enfim, tem várias situações. O que é o fair play para você? Marcão, é muito difícil a gente interpretar o que é ou o que não é, né? Por exemplo, tem muitos torcedores que acham que o João Paulo, no primeiro momento, podia jogar a bola para lateral. Ele não tinha condição física para isso. Não, no primeiro momento. No primeiro momento, ok. Antes. Mas aí... Antes, ok, mas aí é uma decisão dele, né? Então, mas aí o que eu digo, aí tu vai querer jogar por ele? Quer dizer que o jogador que não mata a bola no peito podia dar uma cabeçada? Então, aí não tem como, né? Ele achou que naquele momento ele conseguiria driblar o atacante. É uma manobra arriscada? Mas ele se deu bem, ponto. Só que quando ele vai pro passo seguinte, ele tem uma lesão. O jogador do América não sabe se ele tá lesionado ou não. O jogador pega e bate. Fez o gol. Eu acho que o juiz... Não gosto tanto desse juiz, não, tá? Acho que é um juiz que tem muitas falhas. Fraco. Mas, nesse momento, ele não podia anular o gol. Cabia ao América, talvez por uma questão de ética, uma ética suprema, que talvez seja difícil a gente ver no futebol, ou ao jogador, mas, o jogador se contundiu gravemente, você não ia fazer aquele gol e tal, vamos fazer o gol contra. Mas isso aí também é difícil, é como você falou, o Maradona fez um gol de mão e a Argentina ganhou Copa, né? Então, não quer dizer, não quer, assim, a gente vai discutir ética aqui, vai ficar o programa todo discutindo e não vai ter. A questão é o seguinte, o João Paulo poderia driblar o jogador? Poderia, ele driblou. Então, ele acertou. Só que, infelizmente, ele se lesionou. Quantos goleiros que driblam jogador? Ontem mesmo o goleiro do Santos reserva driblou o jogador e não aconteceu nada. É arriscado? É bom? Não é bom fazer isso. Mas ele fez. Driblou, mas infelizmente... ele se machucou e aí ele ficou sem coordenação motora. E aí o cara fala, mas ele podia ter pulado da bola. Não dá. A dor é como se fosse o tendão, ele liga o músculo ao osso. Quando aquilo rompe, é uma dor infernal. Ele quase um desmaio. Ele caiu, o jogador que não tem nada a ver com isso virou e fez o gol, o juiz deu o gol. O time do América, por uma decisão da diretoria, falou, não, vamos continuar e não vamos devolver. Cada um vai analisar se era mais ético fazer um gol contra, se não era ético fazer o gol contra, se o América agiu certo. Aí cada um vai analisar sem paixão clubística, né? O cara que é muito apaixonado, ele vai falar, tinha que ter feito um gol contra. O cara que é corintiano vai falar, não, o gol foi legal. E a gente vai ficar discutindo a noite toda, entendeu, Marcão?